Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 22 de abril. Tivemos mais uma vez hoje de manhã protestos violentos, sem motivo nenhum, dentro da esplanada das mesquitas. Palestinos radicais, uma minoria entre todos os milhares de palestinos e árabes israelenses que rezam diariamente, principalmente agora no mês do Ramadã, na esplanada das mesquitas, estão tentando sequestrar o local, de uma certa forma, usar o local sagrado para atacar tanto judeus que rezam no Muro das Lamentações, que fica no muro adjacente a um dos muros aí da Esplanada das Mesquitas, e as forças israelenses, as forças policiais, que é composta de judeus e não judeus, inclusive de árabes, drusos, beduínos, que servem as forças de segurança de Israel, que estão lá eventualmente até para proteger que não muçulmanos entrem dentro da Esplanada das Mesquitas em horários que não são autorizados para visita. Tudo isso começou, na verdade, semana passada, né? O primeiro momento que esses confrontos começaram. Vocês vão poder ver aqui nas fotos que eu vou colocar agora. Juntaram pedras, paus, eventualmente aí fogos de artifício são usados também para atirar os fogos de artifício contra pessoas. Isso é extremamente perigoso, pode incendiar a roupa de uma pessoa, pode matar se pegar no rosto. Não é nada agradável receber um fogo de artifício contra você, né? Então essas pessoas, de uma forma planejada, juntaram pedras, paus durante a noite, em uma dos primeiros dias do Ramadã, na semana passada, e juntaram esses materiais dentro da mesquita de Al-Aqsa, e às 4, 5 da manhã esses confrontos começaram. Jogaram pedras perto da entrada das mesquitas. Vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. E essas pedras acabam atingindo, né, dando a volta o muro e caindo na esplanada menor adjacente, que é onde está o Muro das Lamentações, onde os judeus rezam, perto aí da entrada da Páscoa Judaica, que foi semana passada. Enfim, começou aí, obviamente, um distúrbio muito grande de violência. A polícia de Israel entrou dentro da esplanada, prendeu diversos palestinos que estavam infringindo a lei, a ordem, e para permitir também que os milhares de palestinos que estavam querendo entrar no local para rezar pudessem entrar. Num dia normal, pessoal, numa sexta-feira normal, tem 20 a 30 mil pessoas rezando na esplanada das mesquitas. Num dia de Ramadã, numa sexta-feira de Ramadã, chega a 50, 60 mil pessoas rezando. A quantidade de palestinos que estão fazendo esses distúrbios, que muitos deles são financiados, incentivados a mando do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, desde a faixa de Gaza, né? Em torno de centenas, 400, 500 pessoas. A gente está falando de uma minoria da minoria da minoria, 1% das pessoas que entram na esplanada para rezar, que querem tomar esse local para uso de violência, para perpetuar a violência e para assim incitar o ódio, incitar cada vez mais os distúrbios na região e criar aí um ambiente de hostilidade para as pessoas que estão vivendo e convivendo nessa região. Eu queria lembrar a vocês uma coisa importante. Israel controla Jerusalém desde 1967, a parte velha de Jerusalém. Antes disso, não estava com os palestinos, tá? Estava com a Jordânia. E aquele local era proibida a entrada de judeus, as sinagogas tinham sido destruídas, os judeus não podiam entrar no Muro das Lamentações de 49, que é a Guerra da Independência de Israel, né? Quando acaba a Guerra de Independência, a Jordânia controla a cidade velha de Jerusalém. Os judeus, Israel somente controlava a parte ocidental da cidade, e em 67 a Jordânia ataca Israel no quarto dia da Guerra dos 6 Dias, onde o Egito e a Síria haviam atacado primeiramente, no dia 5 de junho de 67, e Israel acaba conquistando a Cisjordânia e Jerusalém Antiga da Jordânia, não dos palestinos. E aí então começa toda essa questão problemática com os palestinos desde então. Jerusalém é anexada por Israel na Lei de Jerusalém, em 1981, e Israel dá livre culto para todas as religiões, inclusive para os palestinos que moram na Cisjordânia, rezarem no seu local sagrado em Jerusalém. É muito importante colocar isso também, né? Algumas pessoas perguntam aqui nas mídias sociais, mas como é que Israel permite que entram pedras, paus
coquetéis Molotov, produtos incendiários dentro da esplanada. Israel não controla o que entra e o que sai lá. Quem controla, quem administra a esplanada das mesquitas é uma autoridade jordaniana religiosa. Israel, na verdade, apenas cede aí a questão de infraestrutura de eletricidade e água na região e mais nada. Existem 9 entradas na esplanada das mesquitas. Uma entrada é apenas para turistas, judeus, israelenses. Se eu quiser visitar, por exemplo, que tenho um passaporte israelense, ou se vocês quiserem visitar como brasileiros, se você não for muçulmano, você não pode entrar a qualquer horário. Você pode entrar apenas de domingo a quinta, apenas de 7h30 a 10h30 da manhã, ou de 1h30 a 2h30 da tarde. Tirando esses horários esses dias, é proibida a entrada de não muçulmanos. E para entrar nesses horários, é necessário fazer uma fila em um portão específico, onde há um detector de metal, há uma revista muito rigorosa da polícia israelense. Você não pode subir nas esplanada das mesquitas com nada religioso, nenhum artefato religioso, nenhuma reza, nenhum livro, nenhum símbolo, nenhuma imagem. Porque os muçulmanos não permitem que ninguém que não seja muçulmano reze na esplanada das mesquitas, que também é o monte do templo onde ficava o segundo templo de Salomão, né? Exatamente no mesmo local onde está a mesquita de Omar, que é aquela cúpula dourada que vocês conhecem. Vou colocar a foto aqui para vocês lembrarem. Muito bem. Os muçulmanos podem entrar através de 8 portas distintas que não há nenhum tipo de controle de raio-x. O que há nessas portas são 2 policiais israelenses, alguns deles às vezes são árabes porque precisa ter uma interação com as pessoas, para apenas permitir que muçulmanos entrem lá e não muçulmanos não entrem lá. Eu uma vez, por exemplo, sem saber disso, há muitos anos atrás, fui entrar na esplanada das mesquitas para visitar através de um portão que não era o portão do turismo e fui barrado por um policial israelense dizendo: você só pode entrar através daquele portão e nesses horários. Acabou. Então, assim, depois que esses distúrbios aconteceram na semana passada, o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza aproveitam essa incitação através também de fake news que acontecem nas mídias sociais para tirar foguetes em Israel. E aí esperando Israel também responder, e obviamente isso escala mais a violência na região. Então aí nós temos algumas questões para serem colocadas. As fake news. Existiram fake news dentro das mídias sociais palestinas e árabes que Israel estava destruindo a mesquita, que judeus radicais estavam tentando invadir a mesquita. Na verdade, era um grupo de 10 judeus que queriam, e é proibido isso, né? Israel não permitiu que eles fizessem um sacrifício de uma cabra por causa da Páscoa judaica. É proibido fazer isso dentro das planadas mesquitas, eles foram barrados. Eles queriam fazer isso, eles foram barrados. Mas o fato de 10 pessoas quererem fazer isso não significa que é uma política nacional do país fazer isso. Claro que não, e muito pelo contrário. A polícia de Israel que prendeu, ou pelo menos parou, esses judeus religiosos, que é uma seita muito específica, muito pequena, entre o mosaico de 9 milhões de israelenses, quererem fazer uma coisa dessa. Só que eles se agarram nessas questões para transformar isso numa narrativa global de Israel. Então Israel quer fazer isso, Israel quer destruir a mesquita, Israel quer reconstruir o terceiro templo. Tudo isso é falso, mas é criado de propósito justamente para que eles se agarrem nessa crença e essa crença gere ódio, revolta, violência, pedras, paus, coquetéis Molotov, e o mundo inteiro acaba acreditando numa narrativa falsa criada por eles, onde Israel está agredindo o status quo da mesquita, não permitindo que muçulmanos rezem lá dentro, o que não é verdade. Os vídeos mostram isso. Eu vou colocar aqui um vídeo mostrando eles atirando um coquetel Molotov de dentro da mesquita. Vejam, reparem que existe um pequeno incêndio lá em cima, nessa antejanela, em cima da principal porta da mesquita de Al-Aqsa. E o que acontece? Essa foto, esse vídeo espalha dentro das mídias sociais palestinas, falando que Israel incendiou a mesquita, o que não é verdade em nenhum momento. Ao contrário, foi Israel depois que foi lá e apagou esse pequeno incêndio. Ou seja, tudo aqui está voltado, no fim das contas, para protestos violentos gerarem cada vez mais violência e, eventualmente, o Hamas e a Jihad Islâmica se aproveitarem disso da faixa de Gaza. Eles jogaram de novo foguetes ontem e anteontem, Israel teve que responder. Aí vocês veem nas notícias o que? Israel ataca a faixa de Gaza, aí parece que Israel está começando a atacar a faixa de Gaza, aí todo mundo se sensibiliza com a faixa de Gaza. Temos todos que se sensibilizar com a faixa de Gaza, mas quem começou? Quem é responsável por isso?
Israel é responsável por estar se defendendo de foguetes sendo atirados da faixa de Gaza? Qual foi o alvo de Israel? Quem morreu na faixa de Gaza? Israel atirou em fábricas de foguetes do Hamas. Ninguém morreu, a fábrica estava vazia. Foi de propósito que ninguém morreu, porque Israel sabe o horário que as pessoas estão lá, trabalhando. E se tivessem morrido membros do Hamas, seria legítimo, porque são terroristas de um grupo terrorista que está fabricando foguetes para atirar em Israel. Eles não estão atirando em militares, eles estão atirando em civis. Então tudo isso gera um mosaico que vocês precisam entender. Nem tudo que vocês veem na mídia é contado de forma completa, infelizmente. Existem muitos detalhes, muitos vídeos, muitas questões que precisam ser entendidas. Então eu queria deixar por último essa imagem para vocês. Centenas de palestinos radicais com bandeiras do Hamas e da Jihad Islâmica na esplanada das mesquitas, como vocês podem ver nesse vídeo daqui, gritando uma frase de efeito que em português significa: ó judeus, o exército de Mohammed vai voltar, que é uma ameaça que existe no sentido de os judeus foram mortos em Medina há 1.200 anos atrás, 1.600 anos atrás. No início do Islã existia uma comunidade judaica no ano 600, 700 que moravam na Arábia, em Medina, e pela história parece que Maomé tentou fazer um acordo com eles e não deu certo, e teve uma guerra civil e os judeus foram mortos. Muito bem, isso está na história, né? A gente está em 2022, as pessoas convivem, as pessoas coexistem, as pessoas são tolerantes umas com as outras e respeitam a religião uma das outras. Só que essa frase gritada das palavras mesquitas, ela incita ao quê? A violência contra os judeus. Eles não estão clamando uma política específica de Israel. Eles não estão pedindo alguma coisa específica que Israel burlou alguma regra específica. Eles são contra Israel existir. E eles são contra que os judeus possam rezar no Muro das Lamentações, que é o seu local mais sagrado de reza. Então o que acontece? Esse tipo de gritaria que existe dentro da esplanada, que não é contida pela maioria pacífica e pelos líderes religiosos islâmicos que deviam conter esse tipo de gritaria, somente ajuda a inflar mais ainda o ódio nas pessoas e geram mais e mais violência. Por favor, compartilhem esse vídeo, compartilhem esses vídeos que a gente está colocando aqui dentro desse vídeo maior, para que as pessoas entendam que israelenses e palestinos de bem querem viver em paz e terem o seu direito religioso respeitado para rezarem no seu local sagrado, sem precisar receberem pedras e paus e coquetéis Molotov, porque estão apenas rezando para o mesmo Deus. Boa tarde a todos.